Fala, meus queridos. Nesse vídeo aqui eu quero responder um comentário, um pedido de um seguidor aqui do canal. É o Amorim Marcelo, ou Marcelo Amorim, talvez. Ele falou assim: poderia falar mais sobre essa síndrome de protagonista? Esse ego do ansioso? Tenho muito isso e tô tentando quebrar. Então, vamos lá, Marcelo, meu querido. Eu discuto essa ideia, de alguma maneira, com a minha esposa com certa constância nos últimos dias. Ela é psicóloga, só para contextualizar vocês. E existe essa compreensão entre nós de que a ansiedade e a depressão, elas se manifestam de um desdobramento de uma autoimportância exagerada. Mas essa autoimportância é negativa. Então, vamos desenhar um pouco melhor aqui as coisas, né? Tem pessoas que se auto-engrandecem, se acham muito importantes por positivo. Então, elas se acham fodonas, se acham melhor do que as outras, se acham no direito de maltratar as outras pessoas que estão abaixo dela, na cabecinha pequena dela. Então, essas pessoas são ególatras, né? Claramente ególatras. Mas tem o misterioso caso das pessoas que se enxergam sendo melhor em ser pior. Então, existe um discurso no ansioso e no deprimido que é: eu sou um dos piores ou o pior em falar em público, em socializar, em fazer amizades. Eu sou o culpado de todos os males que acontecem à minha volta. Então, esses são pensamentos que revelam um egocentrismo às avessas, um egocentrismo negativo, porque ela acaba. Por isso que eu brinquei ali, né? O Marcelo comentou, porque eu nomeei esse termo, síndrome de protagonista. Porque o ansioso e o deprimido, ele tende a enxergar a culpa ou que os holofotes da vida estão sempre neles. E que as atitudes e as ações que ele tem na vida e no mundo são muito mais poderosas do que realmente são. Isso acaba gerando uma distorção de peso dentro das relações sociais, dentro das coisas simples do dia a dia, um peso muito pesado. Um peso muito pesado de carregar, um fardo muito pesado de carregar. Porque então essa pessoa ela passa a se medir demais. Porque como ela julga que todos estão observando ela, que todos estão reparando nos mínimos detalhes de como ela fala, de como ela se expressa, de como ela gesticula, de como ela se veste, isso fica sendo como um impedimento para a autenticidade dessa pessoa. Já que ela se julga de maneira inconsciente e de maneira, como pode dizer, não estou aqui culpabilizando essas pessoas, tá? Isso acontece de uma maneira muito sorrateira. A nossa sociedade nos ensina a nos enxergar assim. Eu me enxerguei assim durante toda a minha depressão, tá? Eu já vou falar um pouco da minha história da depressão. Mas então, quando a pessoa ela tem essa narrativa de síndrome do protagonista negativamente, sou pior do que todo mundo me olha, me julga, essa pessoa acaba perdendo a espontaneidade e as coisas mais simples e banais da vida acabam sendo muito desgastantes emocionalmente. Porque existe essa distorção de visão entre a real importância dela e a real importância das ações dela no mundo, o poder dela no mundo. Existe uma distorção que aumenta a culpa, que aumenta essa. Me perdi no raciocínio agora aqui. Existe uma distorção na maneira que essas pessoas enxergam o mundo, tá? Em vez de se enxergar melhor do que todo mundo, ela se enxerga pior do que todo mundo. Isso gera vários desdobramentos negativos. Eu lembrei desse tema porque eu tô lendo, eu terminei na verdade de ler
esse livro aqui, Nêmesis, do Philip Roth. E aí eu vou resumir aqui muito basicamente para você a trama do livro, né? É um cara de 25 anos que é muito atlético, muito forte e tal, na época da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. E aí o exército americano chama as pessoas para ir para a guerra no solo europeu, e ele não é chamado porque ele era míope. E ele fica muito bolado com isso, porque tinha todo aquele senso de masculinidade da época, né? Que não ser chamado para a guerra e ficar no país natal com as mulheres e crianças era uma desonra, assim, né? Então ele já vivia esse conflito de não ter conseguido ir. Mas enquanto isso, nos Estados Unidos, no lugar que ele estava, acontece um surto de poliomielite. E a poliomielite na época não era facilmente tratável, não tinha uma vacina. Então, muitas crianças morriam e ele trabalhava com crianças. Ele era um professor de educação física, basicamente. E aí, enfim, resumindo aqui a questão, ele a todo momento se enxerga culpado. Culpado por não ter conseguido ir para a guerra. Culpado porque ele acredita que ele foi o vetor da poliomielite que matou ali a criançada, parte da criançada que ele trabalhava. Ele foge da cidade e surgem novos casos nesse novo lugar que ele está, e ele se julga culpado de novo pelos novos casos que aconteceram ali. Então, a todo momento, esse personagem tem um senso de autocrítica e de culpa muito exacerbado, muito pesado. É um fardo muito pesado sobre ele. E aí, aqui no final, ele está conversando com um desses alunos, o aluno, quando criança, teve ele como professor de educação física, e depois de adulto, ele está conversando com esse cara. Ele fala assim, ó: você fala de Deus, ainda acredita nesse Deus que menospreza? Ah, porque tem essa parte, né? Em vários momentos do livro, ele critica demais Deus. Ele fala, cara, como pode existir um Deus tão ruim, tão mal assim, que cria uma doença que mata crianças, que deixam crianças deformadas, paralisadas, respirando num pulmão de aço. Então ele tem muito essa revolta contra Deus, e ele está num contexto judeu. Você fala de Deus, ainda acredita nesse Deus que menospreza? Aí o cara responde, né? Acredito, alguém fez esse troço aqui. Deus, o grande criminoso, eu disse. No entanto, se Deus é que é o criminoso, você não pode ser o criminoso também. E eu acho muito interessante essa frase, porque deixa eu ler o que vem a seguir, vai. Olha que interessante. A concepção que ele fazia de Deus era de um ser onipotente que representava a união não de três pessoas em uma divindade, como preconizava o cristianismo, mas de apenas duas, um FDP maluco e um gênio do mal. Mas olha aqui, esse trecho que eu quero falar é esse aqui, ó. Aqui. O fato é que ele precisa se culpar. O fato de que é um vírus que se prolifera não o satisfaz. Ou seja, a concepção da ideia de que não existia poliomielite é um vírus que se desenvolveu ali naturalmente e se espalhou. Não, ele precisava se culpar. Sempre essa pessoa com esse síndrome do protagonista, de alguma maneira ele se coloca como causador dos problemas ao redor dele. Então ele não conseguia conceber que algo externo a ele poderia ter causado aquele mal. Tinha que ser ele o culpado, de alguma maneira. O fato de que é um vírus que se prolifera não o satisfaz. Ao contrário, ele busca desesperadamente uma causa mais profunda, esse mártir, esse maníaco à procura de uma razão, e descobre o porquê em Deus ou nele próprio, ou misticamente, misteriosamente, na terrível ligação dos dois como um só exterminador. E aí
Então, o que ele quis dizer com essa parte aqui, né? Tudo que ele julgava naquele Deus onipotente, mais maldoso, no fim das contas, é como ele mesmo se enxerga. Você percebe? Quando uma pessoa deprimida e ansiosa se culpabiliza por tudo que acontece com a vida dela, ela está se julgando onipotente. Ela tá se julgando esse Deus babaca, esse Deus otário, que só faz mal para as pessoas de maneira onipotente. Ou seja, ela tem superpoderes de causar mal no mundo e na vida. E cara, nós não somos tão importantes assim. Nós não somos tão poderosos assim. Então, quando a gente se livra dessa síndrome do... Esqueci o nome agora. Síndrome do protagonista. Hoje eu estou esquecendo várias palavras aqui. Essa síndrome do protagonista causa uma deformação na nossa maneira de enxergar a vida, de nos enxergar, que nos faz muito mal. Eu vivi em depressão por 5 anos. E eu acreditava, de verdade, que tudo que eu fazia causava mal aos outros. Tudo que acontecia de ruim comigo e com as coisas à minha volta era minha responsabilidade. Eu não sabia delimitar corretamente onde acabava o meu poder e onde começava o meu poder. Então, como eu não tinha clareza dessas duas coisas, o que estava no meu controle e o que estava fora do meu controle, eu passava a me culpabilizar por coisas que não eram minha culpa. E duas coisas me ajudaram muito nisso. Primeiro, foi a concepção budista de interdependência. Porque nessa visão de mundo do budismo, e que é real, não é só uma visão de mundo não, tá? Nós estamos intimamente conectados com as outras coisas e com os outros seres. E quando você trabalha isso por meio da meditação, que você não está sozinho, que você não é ultrapoderoso, mesmo que para o negativo, que você depende absolutamente de outros seres para estar vivo nesse mundo, você começa a reduzir o peso que você se coloca. Você começa a tirar a carga pesada que você mesmo se colocou. Então, quando você começa a se entender como parte do todo e não como um indivíduo separado de tudo, você começa a naturalmente aprender a dividir a responsabilidade da vida. Quando você passa a enxergar os outros, você consegue enxergar que tem muitas outras forças que estão além de você. Isso é muito saudável. Pode ser doloroso no começo, a gente abrir mão desse suposto poder que nós temos, mas é libertador você entender que você faz parte de uma trama muito maior de vida do que você mesmo. Então, se você quiser aprender, inclusive, a olhar a vida de outra maneira, tirar essa culpa de você, tirar essa paranoia de que está todo mundo olhando você, clica aqui no link abaixo, você vai ser direcionado para a página do Clube Desencana, que é a minha comunidade perfeita para você, caso você tenha se identificado com esse vídeo. Clica lá, conversa comigo, eu te explico melhor caso você queira. Então eu falei que tinham duas coisas, eu sempre esqueço quando faço assim, vou falar duas coisas, eu falo a primeira e esqueço a segunda. Mas a primeira, então, que eu falei, que me ajudou, que me salvou nesse sentido, foi essa visão de interdependência na vida. Não estou sozinho, dependo de outros seres para estar vivo. Outra coisa que me ajudou nisso foi aprender a me perdoar. Porque esse peso que a gente se coloca não vem do nada, né? Essa culpa excessiva que a gente sente tem a ver geralmente com as nossas vivências na infância. A criança, para proteger a relação que ela tem com os pais, ela nunca considera que os pais estão errados. Ela sempre considera que elas são culpadas pelo que está acontecendo.
às vezes por uma briga, às vezes por um desentendimento, por uma falta de dinheiro, por uma infelicidade que está acontecendo na casa, no lar, a criança se culpabiliza. Então você percebe que a criança, ela, naturalmente na evolução dela, do desenvolvimento cerebral dela, a criança passa por esse senso de sou onipotente, sou capaz de tudo. A criança, ela tem essa fantasia. E quando essa fantasia não é digerida, ela não é ultrapassada por uma visão mais próxima da realidade, isso chega até a vida adulta. Essa culpa de achar que tudo é culpa dela. Essa tendência mental de sempre enxergar as coisas como sendo algo causado por ela. Então, aprender a se perdoar, aprender a, primeiro, perdoar, digamos assim, o contexto familiar que você cresceu, porque os seus pais fizeram o melhor que eles podiam, mas mesmo assim o melhor muitas vezes geram problemas, inevitavelmente. Então, tentar não necessariamente reatar, caso o seu caso com seus familiares seja difícil, não estou falando para você reatar com seus pais, mas para você tirar esse peso dentro de você. Porque perdoar, na verdade, é muito mais sobre você e o que você sente do que com o outro, necessariamente. Então, aprender a perdoar o contexto em que você estava e, a partir desse perdão, você aprender que você não era o culpado daquilo. Que você não é o causador de todos os males do mundo, não foi o causador dos males dos seus pais, da sua família, dos seus amigos. Você é um ser humano, muitas vezes falho, muitas vezes bondoso, generoso, e que é pequeno demais para se colocar tanta culpa, tanto peso assim. E praticar a meditação ajuda demais nisso, porque você vai começar a ter clareza em perceber um pensamento desse tipo de culpa surgindo na sua mente e depois você permitindo que ele vá embora. Você deixa de se engajar, deixa de ser dominado, deixa de perder energia para esse tipo de pensamento. Então é libertador hoje eu ver aquele pensamento de culpa surgindo e pensar, não, eu não sou tão poderoso assim. Eu me curvo diante da natureza, da realidade e sei que eu não sou nem extremamente bom, nem extremamente mal. Eu sou um ser humano e posso me aceitar por isso. E é isso que eu quero que você também possa aceitar por aí. Vou deixar aqui um vídeo para você se aprofundar ainda mais sobre autoconhecimento, meditação, arte do foco. E você já sabe, né, meu querido? Bora desencanar!